Igreja Evangélica Casamento Bíblico está vivendo um momento ímpar. Este ano nós estaremos completando 72 anos de história. A igreja em Guarulhos começou por volta de 1953. Um senhor chamado Alcides, e nessas suas caminhadas, nesse seu trabalho, ele evangelizou então pessoas. Esta família então veio morar nas proximidades de Gopoúva. Eles compraram um terreno ali na rua Catarina Manzoni e surgiu então uma congregação de Guarulhos. E isso então se está falando de 1953, 54. E as pessoas que foram batizadas naquela época, algumas ainda são remanescentes e têm o sobrenome Mantuanel, que marca muito aquela congregação. Em 1970 é formado que é o campo de Guarulhos, sendo essas congregações desmembradas do campo de Jaçanã. Então até aí o trabalho em Guarulhos era constituído de congregações, cada uma com sua direção, todas elas vinculadas ao campo de Jaçanã. Jaçanã era quem governava o trabalho de Guarulhos até 1970. Em 1972, eu era pastor no Guarujá, no litoral de São Paulo, e o conselho então entendeu de trazer a mim para vir ser pastor em Guarulhos. Eu assumi o pastorado então do campo de Guarulhos, com aquele grupo de congregações, e tinha em volta de uns 190 membros. Hoje o campo de Guarulhos tem próximo a 40 congregações. Eu me lembro de uma frase que eu falei no dia que eu tomei posse como pastor: eu quero ser aqui um entre vocês. E nesses mais de 46 anos que eu tenho sido pastor do campo de Guarulhos, eu me vejo assim como mais um entre eles. A gente teve a oportunidade de uma participação intensa com o pastor Onésimo, e ele valoriza então essa participação. Ele foi da equipe de pastores lá de Guarulhos por um bom tempo e foi muita bênção. E o campo de Guarulhos teve um avanço enorme naquele tempo que ele atuava ali na equipe de pastores. E o pastor Sebastião Paes igualmente, né? E o pastor Samuel Martins, também por uma circunstância, ele é uma das pessoas que a gente teve essa convivência ministerial. E essa é uma parte da história do avamento do campo de Guarulhos, da minha vida ministerial. E eu me vejo assim misturado em tudo isso aí. Agora, a partir já dos meus 80 anos completados no mês passado, segui nessa disposição de servir e aprender. E vice-versa, aprender e servir. Lembrar um detalhe de um pastor que é referência à nossa denominação, muito amigo meu, a gente teve uma convivência muito intensa e abençoadora, que é o pastor Adolfino. Eu liguei para o pastor Adolfino para cumprimentá-lo no dia do aniversário dele. E ele estava já doente, mas ele quis estender a conversa comigo um pouco mais, mesmo porque a nossa apreciação era profunda de mim para com ele e certamente dele para comigo também. E ele quis então saber se eu estava bem, mas bem no sentido assim de estar me sentindo alguém que estava realizado no ministério. E eu respondi a ele que sim, e acabei lembrando então essa trajetória toda, e
fato de a gente ter tido o privilégio de conviver com pessoas que estão aí sendo tão interessantes e úteis na igreja, tudo isso eu tinha como sendo razão da minha realização. E eu disse, olha, se um jovem me perguntar se eu o aconselho a que ele faça da vida dele o que eu fiz com a minha, eu com muita segurança diria que sim. E é bem isso. Até eu tenho contado esse episódio para outras pessoas. Se eu tiver de aconselhar um jovem a que ele então ponha a sua vida a serviço do reino de Deus, a serviço da causa de Deus, a causa de Cristo, a causa da igreja, eu faria isso. E é bom contar isso, quem sabe inspire alguém. Eu quis e quero estar sempre envolvido cada vez mais. Hoje eu tenho uma riqueza enorme. E são as pessoas que eu vi e convivi com elas e cultivei relacionamentos, que isso para mim é a riqueza maior que eu tenho. Deus seja em tudo isso exaltado.